Fala, minha gente das redes sociais do canal Carloto Júnior TV. Olha, com um homem a menos em quase todo o segundo tempo, o Flamengo segura a pressão do Racing e mais uma vez está na final da Libertadores da América. E a Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros tem um pontapé inicial da segunda rodada nesta quinta-feira. Estes e outros assuntos você confere no Papo Esportivo de hoje, 30 de outubro de 2025. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu quero fazer aquele pedido mais que especial a você, para que dê joinha no nosso vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal. É fácil, é gratuito, você não paga nada. Basta clicar aí na palavra inscrever-se, você já vai estar fazendo parte aqui do canal Carloto Júnior TV. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal. E eu conto com esse seu singelo apoio, tá? E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Carloto Júnior TV. Combinado? Minha gente, a Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros está a vento e popa, né? Começa nesta quinta-feira a segunda rodada. A primeira rodada iniciou com o jogo de abertura no dia 18, entre Vilinha 0, Vila Cafeteira 3. Depois, na semana posterior, começando na quinta-feira, tivemos o complemento desta primeira rodada, né? Na sexta-feira, Boca da Mata 6, Vila Carajás 1, Parque Alvorada 1, 3, Parque das Palmeiras também 3, esses dois jogos lá no Frei Epifânio. No sábado, dia 25, tivemos Vila Redenção 2, Vila Zenira 1, na Arena Botafogo, Bacuri 1, Dom Afonso 0 no Frei Epifânio, e ainda no Frei Epifânio, Parque Alvorada 1, Mercadinho meia dúzia. E no domingo, fechando a primeira rodada, lá no campo do DNR, Caema 0, Lagoa Verde também 0. Hoje, quinta-feira, teremos o pontapé inicial desta segunda rodada, com 2 jogos no Frei Epifânio. Começando às 19h15, Jardim São Francisco e Caema. No jogo de fundo, Nova Conquista e Parque Alvorada 1. Amanhã, sexta-feira, não tem jogo. E aí teremos no sábado e no domingo. No sábado, dia 1º de novembro, já iniciando mais um mês, teremos 3 jogos. Começando às 15h45, Açaizal e Vila Redenção, lá no Açaizal. 16 horas no CT Valtelira 1, teremos Bebedouro JV contra Bacuri. E no Frei Epifânio, apenas um jogo, 5 da tarde, Mercadinho e Parque Alvorada 2. No domingo, fechando essa segunda rodada, mais 2 jogos, 9 da manhã, 9h30, né? Da manhã, 9h30, Camaçari, Boca da Mata, lá no Camaçari. E às 16 horas, Itamaguará e Vilinha, no campo do DNR. Olha, a Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros de Imperatriz tem uma premiação de R$50 mil, tá? Campeão, vice e demais destaques da competição. Você acompanha a matéria na íntegra no meu blog, carlotojunior.com.br. Acessa aí, dá essa moral, tá? Se quiser, pode comentar lá. Tem a matéria completa sobre a primeira e a segunda rodada da Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros de Imperatriz. Beleza? Olha, mas o assunto mesmo é a Libertadores da América, né? Ontem, e eu vou falar aqui como torcedor. Hoje é como torcedor, a partir de agora. Porque foi uma decisão ontem, lá na Argentina, jogo da volta das semifinais da Libertadores da América. O Flamengo havia vencido o primeiro jogo aqui por 1-0. E muita gente apostando que o Flamengo não iria passar. Até porque o técnico do Racing fez lá um auê tremendo com a torcida. Foi muito bonita, realmente, a festa da torcida do Racing, né? Muitos fogos, um fumaceiro danado. Mas, assim, torcedor não entra em campo, ainda mais num estádio como aquele, né? O que se decide mesmo é dentro de campo. E um time calejado, como é o do Flamengo, experiente, jogadores que já disputaram inclusive competições a nível de Europa, como é o caso do Jorginho, do Saul, do Danilo, né, do Alexandro. Então, o próprio Eric Pulgar, são jogadores bastante experientes que estão acostumados com o Carrascal, acostumado com esse tipo de jogo. O próprio Flamengo, que vem disputando aí Libertadores da América desde 2019. Vai para a 4ª final em 7 anos. 2019, foi campeão em cima do River Plate, disputou uma final com o Palmeiras, que perdeu, depois foi campeão em cima do Atlético Paranaense, 1-0.
e agora vai para a sua quarta final. Espera o classificado que decide hoje Palmeiras e LDU, né? O LDU venceu por 3-0 no jogo de ida, lá em Quito. E aí pode até perder por diferença de 2 gols. Então vai ser uma pedreira para esse time do Palmeiras, mas eles que resolvam a vida deles lá. O Flamengo está de camarote depois do sufoco que nós passamos ontem lá na Argentina. Mas, assim, por que o sufoco? Porque, infelizmente, o árbitro expulsou injustamente o Plata, né? Claro que o Plata também deu motivo, mas, em hipótese alguma, aquela atitude do Plata era merecedora de um cartão vermelho. No máximo, para ser bem rigoroso, um cartão amarelo. Até porque iam tendo jogadas bem fortes que ele não estava nem marcando falta. E o Plata, infelizmente, bateu no braço lá e pegou na perna do jogador argentino, Roja, que era da seleção argentina, inclusive, e terminou sendo expulso. Isso no início do segundo tempo. O Flamengo fez um belíssimo primeiro tempo, teve a oportunidade de fazer gols. É claro que o Rossi também fez uma defesa no primeiro tempo, né, fantástica, numa cabeçada do atacante do Racing, mas o Flamengo teve 2 grandes oportunidades com o Luiz Araújo, que chutou de fora, teve uma com a Arrascaeta, que entrou cara a cara com o goleiro e tentou a cavadinha, a bola bateu na cara do bom goleiro do Racing. Então o Flamengo teve até mais finalizações e mais posse de bola do que o Racing do primeiro tempo. E no segundo tempo, com a expulsão do Plata, aí pronto, né, desmoronou toda a qualidade técnica do Flamengo, principalmente com as alterações que o Felipe Luiz fez. E eu digo, olha, o Felipe Luiz tem as costas muito largas, tem muita estrela, deu muita sorte ontem. Porque não é possível você tirar de um time Arrascaeta e Carrascal, as 2 cabeças pensantes, os 2 jogadores que criam as jogadas, né? E mesmo com um a menos, você tirar os 2 de uma vez e você abriu mão de atacar. Tanto é que o goleiro do Racing não fez mais nenhuma defesa, o time do Flamengo não conseguiu chegar mais nenhuma vez em condições de finalizar, porque tratou apenas de defender. Colocou o Danilo para fazer 3 zagueiros, fez uma linha de 5, aliás, 2 linhas de 5, né? A primeira linha de zagueiro e uma de 4, 5, 4, 9 com o goleiro 10, né? Colocou o Bruno Henrique e o Danilo, né, com a saída do Arrascaeta e do Carrascal, ficou apenas o Luiz Araújo e o BH na frente. Bruno Henrique, eu tenho dito e repito, muito agradecido pelo que ele fez no Flamengo. Um jogador fantástico, conquistou tudo no Flamengo, só faltou o Mundial. Mas hoje não dá mais. Se com 11 jogadores ele não está conseguindo mais performar, você imagina com 10. Então, claro que vontade, raça, correu, até porque é o capitão do time quando está em campo, né? Mas, infelizmente, a gente não vê mais aquele Bruno Henrique decisivo que foi com a camisa do Flamengo. E aí entrou, brigou lá nas jogadas aéreas, muito bom, principalmente defensivamente. O Rossi fez mais uma defesa espetacular no chute lá do camisa 10, que ainda desviou do Emerson Royal, que ele conseguiu colocar para escanteio, mas no mais, o time do Racing era só chuveirinho. E o Felipe Luiz, sabendo disso, colocou mais um zagueiro de boa estatura, talvez foi por isso que ele preferiu o Bruno Henrique também para ajudar nessas bolas aéreas defensivas, e assim o Flamengo não teve mais susto, a não ser esse chute e bolas alçadas na área, né, que a defesa esteve muito bem, tanto com o Danilo, com o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Então foi uma classificação maiúscula, 0-0, né? O Flamengo poderia até perder por 1-0, que daí a decisão para os pênaltis, e depois, mais outra mexida que eu achei totalmente desproporcional e errada do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, foi quando o Jorginho sentiu ele ter colocado o Saul. Gente, o Saul é um jogador tecnicamente espetacular, uma bola nos pés, mas não tem intensidade. Não é aquele jogador que briga, que tem raça, né? Que tem garra. E outro não consegue chegar na frente. Então, aí foi que ele matou mesmo. Tá? Matou mesmo. Na verdade, ele nem tirou, não foi o Jorginho que saiu para a entrada do Saul, não. Foi o Luiz Araújo. Tirou o Luiz Araújo e colocou o Saul. Depois foi que o Jorginho sentiu, ele colocou o Everton Araújo. E com o De La Cruz no banco, que é um jogador sul-americano, uruguai, acostumado a jogar Libertadores, inclusive esteve na final 2019 pelo River Plate contra o Flamengo. Jogador que tem intensidade, que tanto no meio campo como chega na frente. E eu não sei por que o Felipe Luiz não tem aproveitado o Nico de la Cruz. E ontem foi assim. Então, trouxe o Racing para cima e a sorte é que o time do Racing
deixa muito a desejar na parte técnica, de qualidade, né, de finalização, e o Flamengo conseguiu essa classificação heróica para a final da Libertadores. Agora, se voltar para o Campeonato Brasileiro, porque a final vai ser apenas dia 29 de novembro, daqui a um mês, saber se vai ser o Palmeiras, que hoje tem uma missão bem complicada, né, tirar 3 gols de diferença da LDU, essa LDU que já eliminou o Botafogo, que já eliminou o São Paulo, inclusive vencendo 2 jogos contra o São Paulo. Então, é uma missão bem difícil, eu diria, quase impossível do time do Palmeiras. Mas, no futebol, tudo é possível. Se o Palmeiras conseguir fazer um gol logo ali com 15 minutos, até os 15 minutos do primeiro tempo, eu acho que a chama da esperança pode ficar viva para o time paulista conseguir reverter esse resultado. Mas não vai ser nada fácil. Não vai ser fácil. Mas isso é problema do Palmeiras. Certo que o Flamengo está de camarote, espera o adversário. Não vai ter o Plata na final, que foi expulso, infelizmente. Não sabe se vai ter o Pedro, tem um mês aí para recuperar desse problema aí da fratura do braço, né? Se vai conseguir, né? E o Felipe Luiz tem que aproveitar o Campeonato Brasileiro para começar a preparar o plano B. E aí, qual seria o plano B? Só tem o Juninho e o Wallace Ian. Então é começar a colocar esse jogador para jogar. O jogo de sábado pelo Brasileiro, contra o Sport, que o Felipe Luiz pegue o jogo contra o Fortaleza como exemplo e coloque jogadores que não estão sendo aproveitados e estão doidos para mostrar serviço. Quem são esses jogadores? É o zagueiro João Victor, e ele mesmo gosta e fala coisas boas desse zagueiro, técnico, que é muito bom. O próprio Ayrton Lucas e o Vina, ali na lateral esquerda. O Everton Araújo e o Alan brigando pela segunda posição, pela primeira posição de volante, com o Nico de la Cruz, que tem que jogar. E aí, na meia, pode ser o Saúl ou pode ser o Carrascal, né? E aí, o Wallace Ian, Juninho, tem o Samuel Lino para se recuperar também e o próprio Michael. Então, eu acho que é mais ou menos por aí esse time, principalmente para esse jogo de sábado, para dar descanso a esses caras que mentalmente, né, foram muito exigidos. E o Flamengo precisa agora se voltar para o Brasileiro, porque se o Palmeiras for eliminado hoje, aí o Palmeiras vai com tudo, 100% no Brasileiro em busca do título. E, portanto, o Flamengo tem que estar também antenado para tentar conquistar esse campeonato. Beleza? Mas, olha, foi sofrido, mas no final foi saboroso esse 0-0 e essa classificação do Flamengo. Até porque a arbitragem, né, no segundo tempo deixou muito a desejar. Faltas que ele marcava no primeiro tempo, não marcou no segundo, e principalmente a expulsão do Plata. Os acréscimos, pelo menos os acréscimos, ele deu uma patolada, né? Era para ser no mínimo 8 minutos, ele deu 6, mas eu acho que ali poderia jogar o resto da noite toda e o time do Racing não iria conseguir fazer gol no Flamengo. Beleza, galera? Então, parabéns aí a todos os flamenguistas, hein? Mais uma final, né? Quem sabe o Flamengo pode ser o primeiro time brasileiro a conquistar 4 Libertadores da América, e claro que a nação está muito feliz e está torcendo por isso. Olha, finalzinho aqui, pedir aquele joinha, compartilha com os amigos. Deixa eu mandar um abraço aqui. Batatinha, Estevão Leão, que aniversariou no fim de semana, pai. Eu não tive ainda o tempo e nem lembrei de mandar esse abraço para ele, desejar muitos anos de vida. Tá, Batatinha? Então, feliz aniversário. Diz que 86 anos. Ele não fala, mas eu me lembro que há 2 anos atrás eu participei de um aniversário dele, inclusive fui lá o mestre de cerimônia, e ele falava que tinha a mesma idade do Pelé. Então, Pelé, na época, estava com 85 anos. Então, nessa casa aí de 86 anos, né, Batatinha? Então, muitos anos de vida, muita felicidade, muita saúde, principalmente. E a notícia triste, o falecimento de um parceiro, de um amigo, de um colega lá na minha cidade de Pedreiras, ex-jogador, lateral esquerdo, que marcou Garrincha, rapaz, Mané Garrincha, em 74, Chiquinho da Sucam, lateral esquerdo, infelizmente, se enforcou, ninguém sabe o motivo, mas deixou o cara espetacular, não é porque morreu, não, era da igreja, mas são coisas que só Deus sabe, né? Então, meus sentimentos aí à família e aos amigos do Chiquinho da Sucam. Dá joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações. Se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a manter esse canal no ar, você pode estar doando qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aqui embaixo. 999-8144-1540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente agradece antecipadamente. Combinado? Uma ótima quinta-feira a todos e parabéns a nós flamenguistas.